Olá, alunos, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui para falar sobre genética, que é um conteúdo do segundo bimestre para vocês aí do segundo ano do ensino médio. E eu quis gravar essa videoaula porque estamos começando um novo bimestre. Genética é um conteúdo um pouquinho complicado, é um conteúdo extenso, mas é ótimo, vocês vão adorar. Enfim, eu quis gravar essa aula porque eu achei que seria mais difícil para vocês entenderem essa matéria sozinhas. Então eu fiz alguns slides, tá? Vocês podem ir acompanhando conforme eu vou explicando os slides. Finjam que o slide é a lousa da sala de aula e aí vocês podem copiar a matéria ou printar a tela pelo menos, tá? Porque depois eu vou pedir atividades relacionadas a essas videoaulas. E eu falo essas no plural porque não vou falar tudo de genética nessa aula, né? Eu vou dividir em partes, tá? Até para não ficar cansativo aí para vocês. Bom, então vamos lá, né? Sejam bem-vindos a essa aula de hoje, a aula sobre genética. E o que é genética, né? Gente, genética é a área da biologia que estuda a transmissão das características hereditárias ou caracteres hereditários. Ou seja, é a área da biologia que estuda a transmissão das características que são passadas de geração em geração, que são passadas de pais para filhos. Vocês já devem ter notado, claro, né, que existem algumas semelhanças entre os filhos e os pais. Tem algumas características dos filhos que são parecidas aí com a dos seus genitores. E várias teorias, pessoal, foram elaboradas para tentar explicar isso, para tentar explicar como que acontece essa transmissão das características hereditárias. Várias teorias foram propostas para tentar explicar a variabilidade existente entre os indivíduos, ou seja, várias teorias foram propostas para tentar explicar por que os seres são diferentes uns dos outros, né? Por que tem essa variabilidade genética entre os seres, entre os indivíduos. E também para explicar os mecanismos através dos quais os descendentes herdam características dos seus genitores. E quem deu a maior contribuição para a genética, para essa área aí da biologia, foi o monge austríaco Gregor Mendel. Ele fez experimentos com ervilhas, né, lá do jardim do mosteiro em que ele vivia. Ele fez cruzamentos entre ervilhas diferentes. E foi ele quem melhor explicou como que acontecem essas transmissões aí das características hereditárias. Mas vamos falar sobre Mendel daqui a pouco. Antes eu quero falar sobre as concepções pré-mendelianas. Aquelas ideias que surgiram aí antes do Mendel, né, para tentar explicar isso, tentar explicar como que acontecem essas transmissões, como que as características hereditárias elas são passadas aí para os descendentes. Galera, lá na antiguidade, antes de serem conhecidos os gametas, o gameta masculino, o gameta feminino, o que se acreditava era que a formação de novos seres se dava a partir do sêmen, o sêmen que é masculino, né? E a fêmea. A fêmea servia como incubadeira, ela servia para abrigar o novo ser em formação. E vários filósofos gregos acreditavam nisso aí, né? Hoje parece absurdo, mas na época não era. Então, vários filósofos gregos acreditavam nisso, né? Inclusive, o Aristóteles, ele achava que o sexo era determinado de acordo com a origem do líquido seminal. Ou seja, se o líquido seminal, se o sêmen fosse produzido no testículo direito, o novo ser seria um macho. Se fosse produzido no testículo esquerdo, o novo ser seria uma fêmea. Os gametas, eles só foram reconhecidos, né? Eles só foram descobertos aí lá em meados do século XVII. E aí surgiram também as concepções pré-mendelianas, né? Vamos ver quais são essas concepções que vieram aí antes do Gregor Mendel para tentar explicar a transmissão das características hereditárias. Essas são as concepções pré-mendelianas. E, gente, até meados lá do século XVIII, a ideia predominante era de que os organismos eles já se encontravam completamente formados dentro do zigoto. O zigoto, vocês sabem que é aquela primeira célula do novo indivíduo, né? Ela vem da fecundação, vem da união entre o gameta masculino com o gameta feminino, também chamada de célula ovo. Então, isso é a pré-formação. Essa é a ideia da pré-formação, que dizia, né, que os seres eles já chegavam ali no zigoto formados. Aí, depois da descoberta do microscópio, depois da descoberta dos gametas, o que começaram a investigar é se esse ser, se esse novo indivíduo, ele já estava pré-formado ali no gameta masculino ou se ele já estava pré-formado no gameta feminino. Daí existiam os espermatistas, que achavam
que o novo ser já vinha ali em miniatura, era uma cópiazinha e já estava no espermatozoide, né, no gameta masculino, e tinha os ovistas, que achavam que essa cópia, essa miniatura de um ser, já estava pré-formado ali no óvulo. E esse novo ser tinha um nomezinho para eles, era chamado de homúnculo. A epigênese era uma teoria contrária à teoria de pré-formação. De acordo com a epigênese, os seres surgiam a partir do desenvolvimento do zigoto, ou seja, depois da fecundação. E ela era contrária por quê? Porque para a epigênese, né, os seres eles não vinham ali pré-formados, eles não estavam pré-formados dentro do zigoto. Eles eram seres em formação, eram seres inacabados que iam se desenvolvendo aos poucos. Tá, o Charles Darwin, aquele Charles Darwin que revolucionou a biologia com as suas ideias evolutivas, ele também propôs uma explicação para tentar entender aí como que era a transmissão dessas características hereditárias. E essa teoria foi chamada de pangênese. Segundo essa teoria da pangênese, todos os órgãos e todas as estruturas do corpo produziam cópias de si mesmo. Produziam cópias em miniaturas, que eram chamadas de gêmulas. E aí essas gêmulas, né, essas cópias, eram carregadas pela corrente sanguínea até as gônadas, que é onde são produzidos aí, né, o gameta masculino e o gameta feminino, no macho e na fêmea. Aí acontecia o quê? A fecundação. Na fecundação, o gameta masculino, que tinha lá as gêmulas do pai, se unia com o gameta feminino, que tinha as gêmulas, ou seja, as cópias da mãe. Aí, depois da fecundação, né, ia se formar um zigoto, um embrião, e no embrião, essas cópias elas iam se desenvolver. Essas cópias elas iam dar origem às partes do corpo. E por último, eu vou falar sobre a teoria da recapitulação, que é a ideia de que o desenvolvimento acontecia em etapas, e que nessas etapas, os seres pareciam com os seus ancestrais. Então, por exemplo, de acordo com essa teoria, os embriões humanos, eles passavam por uma fase, né? Eles passavam por uma etapa em que eles se pareciam com os peixes. Ah, por que eles se pareciam com os peixes? Porque os peixes fazem parte da história evolutiva dos mamíferos. Então, de acordo com essa teoria, né, os seres humanos, eles passavam, né, no seu desenvolvimento embrionário, eles passavam por uma etapa em que eles eram parecidos com os peixes. E aí, ao longo do desenvolvimento, conforme o embrião ia se desenvolvendo, ele ia ficando mais parecido com os mamíferos e depois mais parecidos com a espécie humana. Tá, gente? Então, essas foram as concepções pré-mendelianas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Gregor Mendel. Então, como vocês já sabem, o Gregor Mendel ele foi considerado o pai da genética. Foi ele quem explicou que a transmissão das características hereditárias se dava através de fatores que estavam lá nos gametas. Mas não foi fácil não, tá? O Mendel ele não foi reconhecido assim de imediato, né? O trabalho dele foi apresentado para a comunidade científica lá em 1865, mas passou despercebido. Até o ano de 1900, quando 3 cientistas, de maneira independente, eles reconheceram e confirmaram as ideias do Gregor Mendel. Então ele morreu sem saber quanto ele foi importante para a biologia. Vamos ver aqui no slide para ficar mais fácil para vocês. Aqui tem um resuminho do que eu falei, só para vocês organizarem aí as ideias, tá? Bom, a maior contribuição para a genética foi dada pelo monge austríaco Gregor Mendel, que realizou cruzamentos entre variedades de ervilhas. Ele fez esses experimentos aí, esses cruzamentos lá no jardim do mosteiro onde ele vivia, tá? E para Mendel, a transmissão dos caracteres hereditários era feita através de fatores que se encontravam nos gametas, o que ele chamou de fatores na época. Hoje a gente sabe que são os genes. Tá, professora, mas por que as ervilhas, né? Por que ele escolheu ervilhas para o seu experimento? Gente, as ervilhas, elas eram de fácil cultivo, né? Fáceis de serem cultivadas, produziam muitas sementes, então também muitos descendentes. A flor delas é hermafrodita, tem a estrutura masculina e a feminina na mesma flor, então dá para fazer aí a autofecundação. E além disso, as ervilhas apresentam características contrastantes. Vejam aqui no próximo slide. Ó, essas eram as características contrastantes aí das ervilhas.
Quanto à forma da semente, tinha a ervilha, né, de semente lisa ou com a semente rugosa. Também tinha que produzia semente amarela e que produzia semente verde. A forma da vagem podia ser lisa ou ondulada. A cor poderia ser verde ou amarela. A flor poderia ser púrpura ou branca. A posição da flor era axial, ficava ali ao longo do caule, né? Ou terminal, que fica lá na ponta do caule. E quanto ao tamanho, as plantas eram altas e também tinha plantas baixas. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer cruzamentos. Pegou uma ervilha lisa e cruzava com ervilha rugosa, pegava uma ervilha amarela e cruzava com uma verde, uma flor púrpura com uma flor branca, uma planta alta com uma planta baixa, enfim. Ele começou a realizar vários cruzamentos aí entre essas variedades, entre essas características que eram contrastantes das ervilhas. Ele pensou assim: se uma planta tem semente de cor amarela, ela deve ter algum elemento, deve ter algum fator que é responsável por essa cor. E o mesmo acontecia com as plantas que produziam sementes verdes. Deve ter ali algum fator que determina essa cor, né? Deve ter algum fator que é responsável por essa cor. Aí ele fez o cruzamento, né? Ele pegou uma parte masculina da planta que produzia semente amarela e pegou a parte feminina da planta que produzia semente verde. Vamos ver como que isso aconteceu. Olhem aqui. Esse primeiro cruzamento, ele chamou de geração parental. Por isso que vocês estão vendo esse pezinho aqui. Aí ele pegou o quê? Uma planta que produzia semente amarela e cruzou com uma planta que produzia semente verde. Uma amarela pura com uma verde pura. Aí ele notou que na primeira geração, na geração F1, só surgiam ervilhas amarelas, que eram amarelas híbridas, tá? Ele chamou de sementes híbridas, porque já eram aqui misturadas. Daí ele fez uma autofecundação, ele fez um segundo cruzamento aqui. Pegou uma amarela híbrida e cruzou com outra amarela híbrida. E aí na segunda geração, na geração F2, sempre apareciam essas proporções, sempre 3 amarelas para uma verde. E isso acontecia também com as outras características das ervilhas, aquelas 7 características contrastantes que eu mostrei para vocês. Então ele concluiu o quê? Que as características eram formadas, né, eram determinadas por um par de fatores que se separavam na formação dos gametas. Aí depois ele formulou a primeira lei de Mendel. Mas ele percebeu também que existia um processo de dominância aí, né? Por que aqui só apareciam sementes amarelas? Porque esses fatores que estavam aos pares, às vezes acontecia esse processo de dominância, em que um fator dominante inibia a manifestação do outro. Então, essa ervilhinha amarela aqui, ó, ela tem o azinho, por isso que eu coloquei essas letrinhas aqui, que é só exemplo, tá? Eu podia usar B, C, qualquer letra. Mas, enfim, o azão aqui, ele é dominante e ele inibe a manifestação do azinho. O azinho só consegue se expressar, né, só consegue se manifestar quando ele está do lado de outro azinho, quando ele está do lado de outro recessivo. Esses terminhos nós vamos ver daqui a pouco também. Essas aqui foram as conclusões dos experimentos de Mendel. Então ele concluiu que cada característica de um indivíduo é determinada por um par de fatores. Vocês viram lá que eu coloquei o azão, azão, o azão, azinho, o azinho, azinho. Cada A, nesse caso aí, né, determina um fator. Cada A seria um fator e as características foram determinadas por um par desses fatores. Se a ervilha ia ser amarela, se a ervilha ia ser verde, era sempre determinada por um par, por 2 fatores. As características dos indivíduos são hereditárias. Vocês também viram lá, né, que as características são passadas de geração para geração. Tinha ervilha verde lá na geração F2, que foi herdada, esse fator foi herdado lá desde a geração parental. E os indivíduos herdam um fator do pai e um fator da mãe para cada característica. Gente, na hora da formação dos gametas, o pai vai dar metade do seu material genético e a mãe vai dar metade do seu material genético, né? Vai dar metade aí desses fatores. O fator está entre aspas porque hoje não é mais usado assim esse termo, né, de fator que determina uma característica. São os genes.
E aí ele postulou a sua primeira lei. Ele juntou lá as suas conclusões dos seus experimentos e postulou a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos gametas, que dizia o quê? Que cada caráter é condicionado por um par de fatores, que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. O que significa isso, né, em doses simples? Vamos lembrar lá do... Vamos voltar lá, inclusive, ao experimento lá das ervilhas. Ó, então aqui, por exemplo, se eu pego esse cruzamento aqui, ó, uma ervilha amarela híbrida com outra amarela híbrida, para formar os gametas, esse azão vai se separar do azinho. São dois fatores, né, acontecem em dose dupla, mas na formação dos gametas, eles ficam em dose simples. A parte feminina vai doar ou o azão ou o azinho, e a parte masculina também vai doar ou o azão ou o azinho. E assim acontece esse cruzamento. É igual a nós, na espécie humana. A parte feminina, né? A mãe vai doar metade do seu material genético e o pai vai doar também metade do seu material genético. E esse aqui é o quadro de Punnett, que é uma representação para vocês entenderem melhor os resultados. Então, digamos que eu tenho uma flor púrpura e eu quero fazer o cruzamento com outra flor púrpura. Ambas são híbridas, ambas são heterozigotas, né? Tem fatores diferentes aqui, o Bzão e o Bzinho. Então, eu quero fazer o cruzamento entre Bzão, Bzinho com outro Bzão, Bzinho. Aí é só jogar nesse quadro lá de Punnett, ó. Na hora da formação dos gametas, segundo a primeira lei de Mendel, né? Os fatores se separam. Aí, um Bzão vem para cá, da parte masculina, e um Bzinho vem para cá. Da parte feminina, a mesma coisa. O Bzão aqui em cima e o Bzinho embaixo. Daí é só juntar agora, ó. Bzão com Bzão vai dar Bzão, Bzão, que é o quê? Flor púrpura. Bzão com Bzinho vai dar Bzão, Bzinho, também é flor púrpura, porque o Bzão ele é dominante e o Bzinho é recessivo. Aqui, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho com Bzinho, 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 tá? Esse é o quadro de Punnett. Eu tenho a impressão que vocês não entenderam bem essa última parte. Então, eu vou fazer aqui no caderninho, eu vou mostrar para vocês, tá? E para isso eu vou usar exemplos mais próximos a nós. Exemplos da primeira lei de Mendel em nós seres humanos. Existem características nos humanos que são determinadas, que obedecem aí à primeira lei de Mendel, como, por exemplo, a capacidade de enrolar a língua. Essa é uma característica hereditária, que vai aí de pais para filhos. E quem consegue enrolar a língua, né, essa é uma característica determinada por um alelo dominante, por um gene dominante. Então, quem consegue enrolar a língua é porque tem lá esse gene dominante, esse alelo dominante. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, então não vou nem poder mostrar para vocês como é. Mas é quem consegue enrolar a língua em U. Quem não consegue, como eu, né, não tem esse alelo dominante. Tem os alelos recessivos, os genezinhos recessivos lá, como aquele azinho, azinho, por exemplo. E outra característica também que obedece à primeira lei de Mendel. O lobo da orelha, ó. Tem gente que tem o lobo solto e tem gente que tem o lobo preso, assim como o meu. Quem tem o lobo solto também tem um gene dominante, também tem um alelo dominante para essa característica. E quem tem o lobo preso é porque tem o parzinho lá de genes ou de alelos recessivos, tá? Outro exemplo, a polidactilia, que é quando a pessoa tem mais de 5 dedos. Também é determinada por um alelo dominante. E o albinismo, que é o exemplo que eu vou usar aqui com vocês para fazer o quadro de Punnett, o albinismo é a ausência total ou parcial da melanina, que é aquele pigmento, né, que dá cor à pele, aos cabelos, aos olhos. Então, ó, ela é determinada por um alelo recessivo. Dois no caso, né, por um par de alelos recessivos. Então, ó, quem tem os dois recessivos aqui, ó, vou usar o azinho de novo. Quem tem os dois recessivos vai ser albino. Vai ter ausência, né, total ou parcial de melanina. Quem tem azão, azão, que são os dominantes no caso, vai ser o quê? Vai ter melanina, né? Vai ter essa capacidade de produzir melanina.
E quem for azão, azinho, quem tiver os dois, vai ser o quê? E aí? Quem tiver os dois também vai produzir melanina. Por quê? Porque o azão, ele é dominante, né? Ele vai inibir a manifestação ou a expressão do alelo recessivo, que é o azinho, tá? Beleza, agora vamos fazer o quadro de Punnett. Digamos que um pai que produz melanina casa, tem filho, né, com uma mulher que é albina. Ó, esse cruzamento aqui, azão, azinho, com azinho, azinho. Como que a gente faz? Joga lá no quadro de Punnett. Os gametas, nessa primeira lei de Mendel, né, eles se separam. Tá difícil aqui, hein, de fazer para vocês. Eles se separam. Aqui, eu vou colocar as características do pai e aqui eu vou colocar da mãe, os alelos do pai e da mãe. Então, do pai vem para cá. Do pai, ó, azão, azinho, se separam, né? Vem um azão para cá, um azinho para cá. Da mãe também se separam, vem para cá. Azinho, azinho. Estão vendo aí? Aí agora é só juntar, ó. Azão com azinho, vai ser azão, azinho. Aqui, azinho, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Então, se uma questão perguntasse, será que dá para vocês verem? Dá, né? Se uma questão perguntasse, desse cruzamento, qual a chance, qual a probabilidade de nascer um filho albino, de nascer um indivíduo albino desse cruzamento? Qual a chance, pessoal? Ó, metade, né? 50% de chance. Porque, ó, esse aqui seria o quê? Azão, azinho. Teria melanina, né? Teria pele com o pigmento. Esse aqui também. Esse seria albino e esse seria albino. Então, 50%. Agora, se os dois... Deixa eu colocar aqui. Os dois tivessem a pele com a melanina. Só que eles são portadores do gene, mas o gene não se manifesta lá, porque isso aqui é um heterozigoto, tá? Eu vou falar já já sobre esse termo. Azão, azinho com azão, azinho. Como que faz? A mesma coisa. Quem quiser fazer direto, pode fazer direto também, ó. É só juntar aqui. Esse vai cruzar com esse e depois com esse. Esse com esse aqui e depois com esse. Ó. É mais rápido, mas o método lá de Punnett é mais seguro, né? Para quem não tem muita prática. Vamos jogar lá no quadro de Punnett também. Separa os gametas. E agora, junta. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Qual a chance aqui de nascer um indivíduo albino? Qual a chance? 25%. Entenderam? 25%. Ou um quarto. Cada um aqui vale, são 4, né? O total 100%, cada um vale 25% então. Tá, gente? Então, é desse jeito que faz o quadro de Punnett. Agora, eu acho que vocês já entenderam, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E eu vou falar, por último, sobre os termos que são utilizados em genética. Eu já falei vários deles aqui, não sei se vocês conseguiram pegar aí, mas agora vocês vão ver no textinho o que é cada coisa. Então, aqui eu separei alguns conceitos básicos de genética, alguns termos que são utilizados, que nós vamos utilizar aí em genética. Células diploides são as células somáticas de um organismo, possuem o número 2N de cromossomos. Em todas as nossas células, pessoal, nós temos 23 pares de cromossomos, nós temos 46 cromossomos, com exceção das células sexuais, com exceção dos gametas. Nesses, nós temos 23 cromossomos, temos metade do número de cromossomos das células somáticas. Por quê? Porque na hora da fecundação, né, vai unir lá 23 cromossomos do pai com 23 cromossomos da mãe, gameta masculino e gameta feminino, e na hora da fecundação vai gerar o zigoto, a célula ovo, né? E o zigoto vai ter 46 cromossomos. Ele pegou 23 do pai e 23 da mãe, tá? Porque imagina se fosse, né, 46 mais 46.
O zigoto ia ter 92 cromossomos, que não é compatível aí com a espécie humana. Então, as células somáticas são todas as células do nosso organismo, menos as células sexuais. Células haploides são as células reprodutoras, são os gametas. Possuem a metade do número de cromossomos das células somáticas e são representadas pela letra N. Já as células diploides são representadas por 2N. Vamos para o próximo. Os cromossomos, né? Tô falando o tempo todo de cromossomos e não sei nem se vocês sabem o que é. Cromossomos, eles estão presentes no núcleo das células, eles ficam lá no núcleo das nossas células e são formados por uma longa molécula de DNA associada a histonas, que são proteínas. Aqui tem a representação do cromossomo, ó. Dentro dele tem o DNA e tem também proteínas que são chamadas de histonas. Cromossomos homólogos são aqueles que formam genes para a mesma característica. Então, cromossomos homólogos, eles ficam lá no mesmo parzinho e eles formam genes que vão determinar a mesma característica. Mais um, tá acabando, tá, pessoal? Eu também tô cansada de falar. Bom, gene é o segmento da molécula de DNA responsável pela transmissão de características hereditárias. Dentro do DNA, então, né, dentro do cromossomo tem DNA. E dentro do DNA tem os genes. Tem genes, pares de genes responsáveis pelas características hereditárias. Então, lá no nosso DNA, a gente tem genes responsáveis pela cor da nossa pele, genes responsáveis pela nossa altura, pelo tipo de cabelo, enfim, por nossas características, tá? Tá lá no gene, que tá lá no DNA, que está lá no cromossomo, que está lá no núcleo das células. Resumindo, é isso. Locus gênico é o lugar que cada gene ocupa no cromossomo. Ó, olhem aqui esse vermelhinho. O locus gênico é o lugar que o gene se situa, é o lugar que o gene fica lá no cromossomo. Ó, então aqui a gente tem um cromossomo, aqui a gente tem outro, e o vermelhinho é o locus gênico, é o local que esse gene aqui, que esse alelo azão, ocupa no cromossomo. E aqui é o outro alelo, né, o azinho, e esse é o lugar que o azinho ocupa lá dentro do cromossomo. Genes alelos são genes que determinam a mesma característica, situados em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, repetindo aqui, ó, são dois alelos, que são genes que determinam a mesma característica, e eles ficam lá no mesmo local, dentro do cromossomo. Eles ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Vamos para a última agora. Opa, não é a última ainda, é a penúltima. Mas calma. Bom, homozigotos são indivíduos com um par de alelos iguais para determinada característica. Homo vem de iguais, né? Então, homozigotos são esses genes, são esses pares aqui de alelos que são iguais e determinam a mesma característica, ó. Azão, azão ou azinho, azinho. Tá? Lembrem que isso é um exemplo, né? Poderia ser qualquer letra aqui, tá? É só para ficar mais fácil para vocês. Então, homozigotos são genes iguais para a mesma característica. Esse aqui é o homozigoto dominante, né? Representado por letras maiúsculas. E esse aqui é o homozigoto recessivo, que é determinado por letras minúsculas. Heterozigotos, alelos diferentes, hétero vem de diferente, para uma determinada característica. Então, o azão é um alelo e o azinho, outro alelo, que são diferentes para determinada característica, tá? Observação. Entre os genes pode existir um processo de dominância, isto é, um gene pode inibir a expressão do outro, como vocês viram lá nas ervilhas, por exemplo, né? As ervilhas híbridas, elas eram azão, azinho, elas eram todas amarelas, mas existia o gene recessivo ali, né? Porque foi o cruzamento de uma amarela pura com uma verde pura. Enfim, não vou voltar tudo para lá, né? Mas só para vocês entenderem, o gene dominante, ele inibe a manifestação do gene recessivo. Ele inibe a manifestação do alelo recessivo. Então, aqui, mesmo tendo o azinho, né, mesmo tendo o recessivo, ele não vai se manifestar. A característica manifestada vai ser a característica do gene dominante, tá? Só
completar aqui, esse é chamado de gene dominante. Já o gene que é inibido é chamado de gene recessivo. E agora sim, vamos ao último slide de hoje, que é a diferença entre genótipo e fenótipo. O genótipo é a constituição genética de um indivíduo, é o conjunto de genes de um indivíduo. E o fenótipo são as características que se manifestam no indivíduo. Então, quando eu falei lá para vocês que nós temos genes para a nossa altura, para o tipo de cabelo, esses genes fazem parte do nosso genótipo. E o fenótipo é o tipo do cabelo, é a altura, enfim, as características que são expressas no indivíduo. Mas, vocês acham que o fenótipo ele só depende do genótipo? Tudo que nós manifestamos é aquilo que está lá no nosso genótipo? Não, o fenótipo ele também depende do ambiente, das interações que uma pessoa faz com o ambiente. Por exemplo, se pegar duas pessoas com o mesmo genótipo para pigmentação de pele, elas têm lá o mesmo genótipo, mas uma é mais exposta ao sol. Uma pega sol todo dia e a outra não. Vai ser diferente, né? A tonalidade de pele vai ser diferente. Uma vai ser mais bronzeada do que a outra. Então, o ambiente, ele atua também. Ele também influencia na manifestação do fenótipo. Então, é isso. Segundo A e segundo B. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre genética, mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E bons estudos e até a próxima aula.